Bom dia, amados. Hoje, se você ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. Nós temos estado envolvidos em nosso devocional com as bem-aventuranças do Sermão do Monte. E eu gostaria de trazer à luz o assunto da oitava bem-aventurança desse sermão. Eu entendo que, devido à grandeza do assunto, nós iremos dividi-lo em 2 áudios, a mesma bem-aventurança. Ela está em Mateus capítulo 5, nos versículos 10, 11 e 12. E lá por 2 vezes é repetido a palavra bem-aventurados. Então hoje nós tomaremos a primeira frase da bem-aventurança de Mateus 10 e provavelmente amanhã nós faremos a segunda. Diz assim a palavra: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aqui você poderá ter a certeza daquilo que falamos lá na primeira bem-aventurança. Na ocasião, falamos que o verdadeiro sentido da palavra bem-aventurado na Bíblia está muito longe da palavra feliz. Na verdade, a melhor maneira de compreendermos a ideia de bem-aventurança é aprovado por Deus. Muito bem. Aqui temos em primeiro plano o sofrer perseguição. No original, o texto traz ainda outra palavrinha que deixaria a frase assim, ó: bem-aventurados os que sofrem todo tipo de perseguição por causa da justiça. Chegamos aqui ao ponto mais elevado do crescimento espiritual. E você encontra essa bem-aventurança ligado a uma causa. E essa causa aqui é chamada de justiça. Normalmente, no início da nossa vida cristã, nós acreditamos que quanto mais avançarmos no conhecimento de Deus e no crescimento espiritual, mais seremos queridos, valorizados, compreendidos. Todavia, ao chegarmos à maturidade da vida cristã, nos deparamos com essa realidade tão difícil de lidar. Para explicarmos melhor essa palavra justiça, eu vou usar uma frase da Bíblia que se encontra em Mateus capítulo 21, no versículo 32. Diz assim: porque João veio a vós no caminho da justiça. Nesse caso, o caminho da justiça era a mensagem que Deus entregou para João pregar. Deus mesmo o levantou para pregar sobre o arrependimento. Ele estava preparando o caminho do Senhor e a sua mensagem não pôde ser aceita pela maioria dos religiosos de sua época, pois não estava de acordo com a rígida maneira deles pensarem. Agora, na história da igreja, vemos o mesmo acontecendo. Cada vez que o Senhor abre os olhos de alguns dos seus filhos para que ele veja e anuncie algo que os irmãos ainda não praticam, a primeira reação da igreja é perseguir esse irmão. O sistema religioso criado pela cristandade está amarrado em rituais, políticas, idolatrias, heresias e muitas outras coisas mais. E por essa razão, na própria história da igreja, iremos ver que sempre houve ferrenha perseguição a qualquer verdade restaurada. No período da Reforma Protestante, por exemplo, a igreja estava ocupando um poder político dominante sobre toda a Europa. E todos os que se colocavam em oposição àquele sistema clerical era considerado digno de morte, perseguido, espancado em praça pública, preso. A história nos mostra que muitos irmãos foram perseguidos por traduzirem partes das escrituras sagradas para sua língua comum e distribuir aos povos.
Dá para acreditar que a liderança religiosa da época fez isso? Por que fez? Por estarem completamente cegos àquilo que Deus queria realizar naquela época. Muito bem. Quando chegamos nos reformadores, vemos que eles mesmos foram acusados de crimes cruéis. Quanta calúnia vieram sobre esses irmãos. Muita coisa foi falada na tentativa de esconderem aquilo que era o caminho da justiça para aquela era. Mas aqueles filhos de Deus não se deixaram ser vencidos pela rejeição, pelas ameaças, pelas calúnias que receberam. Eles foram até as últimas consequências. E por essa razão, hoje nós temos liberdade. Todavia, você não vai acreditar nisso. Mas mesmo a igreja reformada, quando se deparou com irmãos que haviam visto um pouquinho mais do que eles, também perseguiram aqueles irmãos que viram um pouquinho mais. Um bom exemplo disso foram irmãos do século XVI que descobriram na Bíblia que o batismo cristão deveria ser apenas para aqueles que crescem. Nessa época, era comum batizar as crianças quando nasciam, e até hoje existem denominações históricas que praticam o mesmo. Todavia, por enxergar a verdade de que o batismo era só para quem cresce, e por tentar colocar essa verdade em prática, muitos irmãos morreram, foram perseguidos, presos, e assim tem sido ao longo da história. Se você amar a vontade de Deus, Ele irá te revelar algo novo, diferente da tradição religiosa, fora dos padrões da sua época, longe do politicamente correto. E no momento em que um filho de Deus começa a viver e a falar sobre um assunto, ele também sofrerá todo tipo de perseguição por causa disso. Seja lá o que for, se tiver relação com a justiça de Deus, será perseguido. Paulo disse assim em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. E também todos os que em Cristo querem viver piamente padecerão perseguições. Agora, ser perseguido não nos deixa felizes, alegres. Muito pelo contrário, a perseguição tira todo o nosso sossego. Não é fácil passar por isso. É exatamente o contrário do que esperávamos. Todavia, a palavra de Deus afirma que há um motivo de alegria em toda e qualquer perseguição por causa da justiça. É o reino de Deus. Por isso, não tenha em vista o aplauso dos homens. Tenha em vista o reino dos céus. E lembre-se dessa verdade. Todas as vezes que você padecer perseguição, esse é um excelente modo de sabermos se estamos servindo a Deus ou só buscando uma zona de conforto. Sabe, por mais triste e pesaroso que seja ser perseguido e morto por causa da justiça, está escrito assim: e Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Essa mensagem vai continuar na próxima edição. Que Deus te abençoe. Amém?